eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia, e aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo, mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz os sacrifícios sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos e é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. E eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção. Qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Eric, direito administrativo, Natália Masson, constitucional. Pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, não conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu cercar a banca e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje num concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico eu nunca tinha tido na minha vida. Parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal falando questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo, então foi muito legal. O professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número, não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno. Outra coisa que me ajudou, principalmente porque eu sou de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como que você tá com questões inéditas, alguns professores colocam questões inéditas,
e as antigas também, mas no geral, assim, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto, né? Não a mais nenhum. Eu utilizei, assim, bastante materiais, principalmente constitucional e administrativo, né? A professora Natália Masson, ela é espetacular, né? Acho que é a melhor professora de constitucional que no mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso, o material dele. Eu gosto bastante também da configuração, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue já resolver, já entra para sua estatística ali. Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, que foi no aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Eu já conhecia, né, de outros carnavais, né, professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver que ela estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira. Dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim. Era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim. E depois, com a Turma das Feras, eu tive um contato maior, né, muito grande com o material técnico mesmo. E a qualidade, assim, era muito, muito grande. A estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né, isso é legal para o aluno ter planejamento, né. Então, assim, foi um material muito curado, né, tem uma curadoria, né, muito grande, né. Acho que, primeiro de tudo, é a qualidade dos profissionais. Os professores são muito comprometidos com uma qualidade de ensino alta. Sinto que são pessoas que estão ali de coração, comprometidas com o ensino de alta qualidade. Então, acho que ter essa confiança para mim é fundamental. Então, acho que é o ponto número 1, assim, ter essa confiança que aquilo ali é um profissional comprometido com o trabalho que ele está fazendo, não está ali só para fazer uma aula. Bom, o material de direção, no geral, ele é muito completo, né? E ele tem um nível de profundidade realmente adequado. Quase tudo ali estava presente, o que caiu na prova estava presente no material. Ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias do direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre quando eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. E também os simulados excepcionais, os simulados de direção são excepcionais, eles... Eu ficava até ansioso para fazer o simulado de direção do TCU, que eu sabia que são um grande ganho de conhecimento, uma ótima revisão. Então, no geral, direção, curso excelente, recomendo bastante. Eu reprovei no TCDF, né? Tirei a possível corrigida. Eu já estava sentindo que era o momento de migrar total, né? E aí, quando saiu mesmo esse resultado, eu pensei, não, vou ali para direção, porque eu sentia que outros materiais, às vezes, eram um pouco sucintos, às vezes eram um pouco organizados mesmo, assim. Direção, assim, é limpo e seco mesmo, assim. Tem o que importa, bem diagramado, bem direcionado. E como eu até mencionei, já os próprios resumos direcionados para mim é um diferencial absurdo. Inclusive, até aproveitando o momento de falar dos resumos direcionados, o meu estudo para as discursivas, né, em segunda fase, foi muito de treino, claro, de discursiva, né, de pegar temas, né, e treinar a munheca mesmo. Mas principalmente em termos de teoria foram os resumos direcionados, né? Eu saí abrindo todos os PDFs de direção, salvando com o PDF só o resumo direcionado, fiz um compiladão de resumos para cada matéria e, cara, tipo, foi o resumo direcionado, assim.
Você tá gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões? Então, deixa eu te falar, tudo isso que você tá vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Vamos iniciar então pela parte de pensões especiais, conteúdo novo do edital do concurso do INSS. Quase não temos questões, tá? Então é uma questão ou outra, garimpei até no Poder Mais, cavuquei ali vários sites de questões para tentar encontrar questões para vocês de pensões especiais. São pouquíssimas questões mesmo. Vão fazer o que tem, né? E nessa semana, provavelmente na quarta-feira, talvez a gente já comece pensões especiais. Pode ser que a gente já comece. Enfim, vamos fazer o que tá tendo, não adianta chorar, não adianta reclamar, vamos fazer as questões que existem. Peguei uma questãozinha da FCC, porque eu falei assim, gente, são tão poucas que eu vou até trabalhar uma questão de outra banca só para vocês terem ideia de como cai em prova, tá? Então é isso, 1, 2, 3 e já valendo comigo na tela. Pensões especiais. No Brasil, foi estabelecida uma pensão especial, o benefício específico aos portadores da síndrome da talidomida, nascidos a partir de 1º de março de 1958. A regulamentação para esse benefício preconiza. Pessoal, essa é uma das pensões especiais que está previstas no seu edital. E o que significa? Por que foi criada essa pensão especial como uma pensão vitalícia? Durante um determinado momento, algumas mulheres gestantes que ingeriram uma medicação que possuíam esse componente específico tiveram seus bebês afetados e essas crianças nasceram com deformidades graves, tá? Essas crianças que nasceram com essa deformidade grave passaram a receber uma pensão mensal vitalícia em virtude, né, desse contexto. Quem paga essa pensão mensal vitalícia é o INSS. Isso é uma forma de pensão, não é pensão por morte, qual que é o nome disso? É uma pensão especial. É uma pensão especial. A pessoa está viva, recebendo uma pensão em virtude dessa situação especial, tá certo? Então vamos lá fazer essa questãozinha. A única da FCC que eu coloquei nesse tema só porque é o que tá tendo, tá, gente? Só pra gente entender como cai em prova. Letra A. Além da pensão mensal, o titular do benefício também poderá requerer a indenização por dano moral, paga em parcela única e requerida diretamente nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Nosso gabarito de cara é a letra A. Então, essas crianças que nasceram com essa deformidade, hoje em dia já são adultas, né? Elas têm direito a requerer junto ao INSS não só essa pensão vitalícia, com uma indenização por dano moral em virtude desse ocorrido. E quem vai pagar a indenização por dano moral é o próprio INSS. Então, o INSS vai conceder a pensão especial e o INSS vai pagar essa indenização por dano moral. Gabarito, letra A. Vamos analisar as demais assertivas. Letra B. Trata-se de uma pensão paga apenas em uma única parcela por ser de caráter indenizatório? Não, é uma pensão vitalícia, né? A pessoa vai receber essa pensão aí pelo resto da vida. C. Caso o requerente não possa comparecer à agência do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pessoalmente, poderá requerer o benefício com preenchimento da documentação pelo sistema eletrônico do Instituto, descartada dessa forma o atendimento presencial. Pessoal, essa questão foi de 2015, a letra C na época estava incorreta.
Em 2015, nós não tínhamos esse atendimento digital que hoje nós temos do INSS. Hoje em dia, você consegue requerer benefícios previdenciários pelo aplicativo, né? As coisas mudaram muito em virtude da pandemia. Já era um objetivo o INSS digital, mas com a pandemia tudo acelerou, tá? Então, em 2015, a letra C estava incorreta. Hoje, a gente não pode falar que ela estaria totalmente incorreta. É claro que essa pessoa, ela vai ter que apresentar um atestado médico, ela vai ter que comprovar que ela tem essa deformidade, que ela tem essa deficiência. Mas, dependendo, é possível sim fazer um requerimento online. Então, letra C, na época, em 2015, foi considerada incorreta. Letra D. O titular do benefício, independentemente da idade, que necessita de assistência permanente de outra pessoa e de que tenha recebido 6 pontos, fará jus a um adicional de 25% sobre o valor desse benefício. Não é verdade, a letra D está incorreta. Letra E. Caracteriza-se como pensão mensal, sujeita a reavaliação de 2 em 2 anos e pode ser transferida para terceiro em razão do falecimento do beneficiário. O erro da letra E é dizer que pode ser transferida para terceiro em razão do falecimento do beneficiário. Então, esse beneficiário, essa pessoa que tem essa deformidade, que tem essa deficiência, quando ela morrer, ela não vai transferir esse benefício para os seus dependentes, tá certo? Então, letra A é o gabarito. A lei que regulamenta essa pensão especial da talidomida é a 7070 de 82, que vem dizendo: fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial mensal, vitalícia e intransferível aos portadores da deficiência física conhecida como síndrome da talidomida, que requerem devidamente a partir da entrada do pedido do pagamento no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Gente, na época ainda era INPS, tá? Parágrafo 1º. O valor da pensão especial reajustável a cada ano posterior à data da concessão, segundo o índice de variação das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, será calculado em função dos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física. A razão, cada um, de metade do valor do salário mínimo vigente no país. Então, esse é o valor da pensão para esses indivíduos da talidomida. Lei 12.190 de 2010, que fala da indenização, que é o artigo 10. É concedida indenização por dano moral às pessoas com deficiência física decorrentes do uso da talidomida, que consistirá no pagamento do valor único igual a R$50 mil, multiplicado pelo número de pontos indicados da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física. Aqui, gente, é só importante que vocês saibam que é um dano moral, tá? Dano moral pago à pessoa. Já vi questãozinha de prova perguntando se é dano moral e material. É dano moral, tá? Agora sim, questãozinha da CESP 2014 da Câmara dos Deputados. Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. De acordo com a legislação brasileira, é garantida indenização à pessoa cuja deficiência física tenha sido causada pela talidomida? Questão correta. Questão correta, é devido sim uma indenização por dano moral. Então, essa é uma questão que não é tão antiga assim da CESP, né? No mundo dos concursos não é uma questão tão antiga, foi cobrada pela CESP, então é devida sim essa indenização, questão correta. Gabarito, artigo 20, nós já lemos, questãozinha correta. Leia e analise os itens abaixo. A lei vigente limita a acumulação de benefícios previdenciários, ressalvados os casos de direito adquirido dos beneficiários que já os acumulavam com base em legislação anterior. Então, a lei vigente limita a acumulação de benefícios previdenciários. Pessoal, regra geral, não é possível sair acumulando qualquer tipo de benefício previdenciário, correto? Né? Existem alguns casos específicos que podem ser acumuláveis, mas regra geral não pode ser acumulado. Aí a questão vem dizendo, a lei limita
acumulação de benefícios previdenciários. Sim, não é qualquer benefício que pode ser acumulado. Ressalvado o direito adquirido da época em que isso era possível. Questão correta. Eu vou te dar um exemplo disso. O auxílio acidente, que é um benefício de natureza indenizatória, decorrente de um acidente de qualquer natureza, sequela permanente já consolidada e redução da capacidade laboral. Então, o auxílio acidente decorre de acidente de qualquer natureza, sequela permanente consolidada e redução da capacidade laboral. Exemplo, é um moço da empilhadeira soterrado por passatempos recheados de uma beirada de recheio só. Era uma vez um moço da empilhadeira, né? Tá lá no primeiro dia de trabalho, alegre e saltitante, quando de repente ele é soterrado por vários passatempos recheados, a perna dele é esmagada, pronto, perdeu as duas pernas. Nesse caso, ele sofreu um acidente de qualquer natureza? Sim. Nesse meu exemplo, um acidente do trabalho. Segundo, foi uma sequela permanente? Sim, ele perdeu as duas pernas, pronto, sangrou. Terceiro, isso gerou uma redução da capacidade laboral desse indivíduo? Sim, porque ele não vai conseguir mais trabalhar com empilhadeira. Ele pode trabalhar em outra atividade, mas não com empilhadeira. Então, gerou sim uma redução da sua capacidade laboral. Então, isso ele vai ter direito, né, consolidada essa sequela, né? Ele vai receber o auxílio-doença, terminou o auxílio-doença, tem início o auxílio-acidente, que ele vai receber pela vida inteira, ou até morrer, ou até se aposentar. O que acontecer primeiro, tá? Isso é o auxílio-acidente. O auxílio-acidente hoje, ele não pode ser acumulado com aposentadoria. Então, esse moço da empilhadeira, né? Pronto, melhorou, arrumou a perninha dele lá, coitadinho, voltou a ser telefonista. Ele pode ser telefonista? Sim, ele pode ser um telefonista, né? Ele continuou trabalhando, então, alegre e saltitante como telefonista, recebendo auxílio-acidente. Ele vai receber esse auxílio-acidente até o dia da aposentadoria dele. Começou a receber a aposentadoria, cessou o auxílio-acidente. Por que que eu estou te contando essa história? Antes de 1997, era possível acumular auxílio-acidente com aposentadoria. Então, essas pessoas que já acumulavam o auxílio-acidente com a aposentadoria antes de 1997, não perderam o direito a essa acumulação em virtude da alteração legislativa. Direito adquirido. Hoje não tem como mais acumular o auxílio-acidente com a aposentadoria, mas antigamente, antes de 1997, era possível. Tô te contando essa história para te falar que essa primeira assertiva ela está correta. Olha só. A lei vigente limita a acumulação de benefícios previdenciários, ressalvados os casos de direito adquirido dos beneficiários que já os acumulavam com base na legislação anterior. Tá ok? Opa! 2. Segundo a lei, não é permitida a acumulação do benefício previdenciário com benefício assistencial, exceto a pensão especial de dependentes das vítimas de hemodiálise em Caruaru. Isso aqui cai para vocês também, tá? Vítimas de hemodiálise em Caruaru. O que a questão está te perguntando? Essa questão não foi difícil, pessoal. Por quê? Ela te perguntava os requisitos dessa pensão especial das vítimas de questão de Caruaru? Não te perguntou nada, só perguntou o seguinte: é possível acumular benefício assistencial com essa pensão especial de Caruaru? Tem como acumular? É isso que a questão está te perguntando. Perguntou alguma coisa bem específica dessa pensão especial? Não. Perguntou se é possível acumular benefício assistencial com essa pensão especial de Caruaru. Gente, qual que é o benefício assistencial? Benefício assistencial, estou falando de quem? BPC-LOAS, né? É o benefício assistencial de natureza continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, pago ao idoso com mais de 65 anos de idade e ao deficiente considerados miseráveis. A questão está te perguntando se esse benefício de prestação continuada pode ser pago em conjunto com a pensão especial. A resposta é correta. Esses benefícios assistenciais
podem ser acumulados com pensões especiais, dentre elas essa pensão especial de Caruaru, tá ok? Então, olha só. Segundo a lei, não é permitida a acumulação de benefício previdenciário com benefício assistencial, certo, né? A gente não pode sair aí acumulando benefício previdenciário com BPC-LOAS, questão correta, exceto a pensão especial aos dependentes das vítimas de hemodiálise em Caruaru. Então, questão correta, porque essa pensão especial, ela tem natureza indenizatória, né? Então, é possível, sim, acumular, tá certo? 3. Não é permitida a acumulação de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Questão correta. Muito comum a CESP cobrar o que pode ser acumulado com seguro-desemprego. Somente pensão por morte e auxílio-acidente. Mais uma vez, procurem aí no YouTube do Direção minha última aula que eu fiz várias questões de seguro-desemprego, que é um tema que está agora previsto no edital de vocês e que nós vamos trabalhar nas nossas próximas aulas, tá? Então, seguro-desemprego é um tema que está previsto no edital do INSS e que é corriqueiro na CESP, tá? A CESP gosta, a CESP pergunta. Geralmente, a pergunta clássica que a CESP faz é o seguinte: se você pode acumular o seguro-desemprego, que é um benefício previdenciário, todavia concedido pelo Ministério do Trabalho, né? Não é o INSS que vai gerenciar o seguro-desemprego, é o Ministério do Trabalho. Mas, muito embora seja um benefício previdenciário concedido pelo Ministério do Trabalho, ele só pode ser acumulado com pensão por morte e auxílio acidente. Então, questãozinha de prova. Imagine a seguinte situação: uma pessoa que já é aposentada continua trabalhando, porque ela não gosta de ficar em casa assistindo seriados, comendo pipoca com queijo. Gente, eu dou tanto valor a assistir seriado com um filho pequeno. Quando eu consigo assistir um seriado, é uma festa, uma alegria. A criança dormiu, o meu marido já grita ele: corre, 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 vamos assistir um seriado, corre que agora é a hora. Enfim, a pessoa não quer ficar em casa assistindo seriado, não quer. Tá aposentada, trabalhando. Beleza, aposentada trabalhando. Foi demitida do emprego dela. Ela pode receber o seguro-desemprego? Não. Por que que ela não pode receber o seguro-desemprego? Porque ela já recebe aposentadoria. Isso é uma questãozinha clássica, tá? Então, ela é aposentada, continua trabalhando, foi demitida sem justa causa. Pode receber o seguro-desemprego? Não, porque ela já recebe a aposentadoria. E seguro-desemprego só pode ser acumulado com pensão por morte, auxílio acidente. Sou repetitiva, mas todo mundo sai decorado no final, tá? Então, todas as questões estão corretas. Gabarito foi, então, letra A. Todos os itens estão corretos. Vamos embora. Acerca dos regimes especiais, assinale a opção correta. Questão CESP 2011, TRT. Pessoal, essa questão eu coloquei aqui para vocês porque ela trata de duas pensões especiais previstas no edital de vocês. Mas ela trata de outras assertivas que não vai cair para vocês. Essas outras assertivas que não vai cair para vocês, eu não vou detalhar, tá? Mas eu trouxe a questão porque ela fala especificamente de 2 casos. Reparem que a CESP dessas pensões especiais, nos últimos anos, a que ela tem mais gostado é a da talidomida, né? Da síndrome da talidomida. Essa que é a que ela tem mais gostado. Porque até então as outras nem aparecia. Apareceu um caruaruzinho ali, tá? Nessa questão apareceu uma pensão especial do anistiado e pronto. Fora isso, se encontra aí da síndrome da talidomida. Mas a gente tem que esperar tudo para esse próximo concurso do INSS, a gente vai estudar tudo, né? Mas vamos embora. Letra A. A reparação econômica em prestação mensal devida ao anistiado político no valor igual ao da remuneração que receberia se estivesse na ativa não é isenta de contribuição previdenciária, nem pode ser acumulada com outros benefícios de natureza previdenciária. Pessoal, o erro dessa questão em relação a essa pensão especial do anistiado político que nós vamos estudar, tá?
é que ela é isenta, sim, de contribuição previdenciária. Não vai incidir contribuição previdenciária em relação a essa prestação mensal, essa pensão especial do anistiado político, tá certo? B. Somente o ferroviário admitido na rede ferroviária federal pelo regime estatutário e que não tenha sido a opção pelo regime seletista tem direito à complementação de aposentadoria para equiparar proventos da inatividade com remuneração que receberia se em atividade estivesse. Essa questão ela está errada, mas essa pensão especial da rede ferroviária não cai para vocês. Vamos ignorar a letra B. Letra C. A pensão especial aos portadores da síndrome da talidomida, cujo valor é calculado com base nos pontos indicadores da natureza e no grau de dependência resultante da deformidade física, não pode ser reduzida em razão da aquisição de capacidade laborativa ocorrida após a sua concessão. Então, olha só, a pensão especial aos portadores da síndrome da talidomida, cujo valor é calculado com base nos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, até aqui perfeito, não pode ser reduzida em razão da aquisição de capacidade laborativa ocorrida após a sua concessão. Questão correta, gabarito, letra C. Pessoal, muito interessante essa questão. Imagine que essa pessoa que sofreu dessa questão da talidomida, que nasceu com essa deformidade grave, chegou num determinado ponto da vida que ela consegue atingir total capacidade laboral. Hoje em dia, tudo é informatizado, né? Então, imagine a pessoa que nasceu com os 2 braços atrofiados, mas ela consegue fazer um tipo de trabalho espetacular através da voz. Ela emite comandos de voz e assim ela consegue fazer um trabalho intelectual espetacular, né? Então, ela tem uma capacidade laboral maravilhosa. Isso ela foi atingir ao longo da vida, depois de muito esforço, depois de muito estímulo, enfim. Isso vai fazer com que ela perca essa pensão especial? Não. Essa pensão especial é de natureza indenizatória, é por tudo que ela já sofreu. Então, não é o fato de agora ela ter conseguido essa capacidade laboral, que ela vai perder essa pensão especial. Então, essa questão aqui é muito bacana para cair na sua prova. Tá? Então, anotem no caderno de vocês essa letra C, muito legal para vir aí na sua prova sobre pensões especiais. Então, não é o fato da pessoa ter adquirido, né, uma capacidade laboral que ela vai perder essa pensão, que é vitalícia, que é indenizatória, tá ok? Então, letra C é o nosso gabarito. Letra D. Letra C, pedi pro pessoal falando, volta para copiar a questão correta. 1, 2, 3 e já printem a tela, tá, gente? Esse vídeo vai ficar disponível, então depois vocês vão conseguir retornar nessas questões, tá bom? Letra D. O direito de reversão da pensão de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial para filha, mulher, em razão do falecimento da própria mãe, que recebia a pensão especial, é regulado pelas normas em vigor na data do óbito da genitora. A questão está errada e a letra D não nos interessa, tá? Letra E. Os seringueiros que contribuíram na produção da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, conhecidos como soldados da borracha, têm direito à pensão mensal vitalícia no valor de 2 salários mínimos intransferíveis aos dependentes. Nesse caso específico aqui, não é intransferível aos dependentes, tá certo? Então, letra A está incorreta. Né, nós já vimos, a questão é vedada a incidência de contribuição previdenciária. Letra B não nos interessa. A letra C está correta, é o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 7070, tá?
O valor da pensão especial reajustável a cada ano posterior à data da concessão, segundo o índice de variação das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, será calculado em função dos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, à razão cada um de metade do maior salário mínimo vigente no país. Artigo 3º, parágrafo 1º. O benefício de que trata esta lei é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária, né? Já vimos questãozinha assim. Então, pode receber benefício de natureza previdenciária e acumular com esse benefício de natureza indenizatória. E não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de capacidade para o trabalho ocorridas após a sua concessão, tá certo? Então, aqui, pessoal, gabarito letra C. A letra D também nos interessa, tá? Também não nos interessa. A letra E, que é o artigo 54, seringueiros recrutados nos termos da lei 5.800, enfim, como ressaltar que a lei fala em seringueiros e dependentes carentes, detalhes não mencionados na questão e que pode gerar a nulidade da mesma. Enfim, na prova de vocês, no edital de vocês, tem até uma pensão específica dos seringueiros, que a gente também vai estudar. Então, são várias pensões específicas. Pessoal, ralei, tá? Para encontrar questões de pensão especial para vocês. Espero que vocês tenham ficado felizes e satisfeitos, porque foi tudo que eu encontrei, tá? Então, a gente tem que esperar em novidades para a próxima prova do INSS, mas que a gente vai tentar destrinchar ao longo das nossas aulas, tá certo? Então, agora vamos iniciar um novo tema, que é a Lei Complementar 142, que é a lei das aposentadorias especiais dos portadores da pessoa com deficiência. Essa Lei Complementar 142, que trata da pessoa com deficiência, ela vai trazer critérios diferenciados de aposentadoria para essa pessoa. A Constituição Federal, ela deixa claro que as pessoas com deficiência podem ter direito a uma aposentadoria diferenciada desde que estabelecido por meio de lei complementar. E é essa lei complementar que regulamenta a aposentadoria diferenciada dessas pessoas com deficiência. Então, além da lei complementar 142, também é importante que vocês leiam no decreto 3048 os dispositivos que falam de aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? Esses dispositivos já estão de acordo com essa lei complementar 142. Um outro ponto importante, Fábio, você ainda tá aí, Fábio? Fábio, você que está preocupado aí com o regime próprio de previdência social, deixa eu te contar uma fofoca. A gente teve a aula passada de regime próprio e segunda-feira vamos continuar esse regime próprio. A Lei Complementar 142, ela também é aplicada para os servidores públicos federais. Por quê? Porque no que diz respeito aos servidores públicos federais, a Constituição vem dizendo, lei complementar irá disciplinar a aposentadoria diferenciada do servidor portador de deficiência. Não temos ainda essa lei complementar, então a emenda constitucional 103 de 2019, ela deixa claro que essa lei complementar do regime geral também vai ser aplicada no regime próprio. Então tá aí a importância, tá, pessoal, dessa lei complementar, que ela vai ser aplicada para pessoa com deficiência, tanto no regime geral quanto no regime próprio de previdência social. Então, dito isso, vamos para as questões. 1, 2, 3 e já valendo. Vambora. A Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, ao regulamentar a aposentadoria da pessoa com deficiência, estatuiu que, letra A, a pessoa com deficiência pode se aposentar com 25% de desconto no tempo mínimo de contribuição. Pessoal, não é assim que funciona, tá? Como seria a aposentadoria diferenciada da pessoa com deficiência prevista lá nessa lei complementar? Nós vamos ter duas aposentadorias diferenciadas para a pessoa com deficiência. Vamos ter a aposentadoria por tempo de contribuição para essa pessoa com deficiência, que vai variar a depender do grau de deficiência.
Vai ser um tempo, se a deficiência for leve, for grave ou for moderada. E nós vamos ter a aposentadoria por idade para essas pessoas que possuem deficiência. Então, são duas modalidades de aposentadoria diferenciada para o deficiente, por tempo de contribuição e por idade. Você fala assim, mas professora, a reforma da Previdência não acabou com a aposentadoria por idade, com a aposentadoria por tempo de contribuição? Hoje, o que nós temos não é uma aposentadoria voluntária que exige idade e tempo de contribuição? Sim, mas em relação à Lei Complementar 142, a própria reforma, ela vem dizendo, fica intacta essa lei complementar. Para a pessoa com deficiente, vai continuar em vigor a lei complementar como ela era. Então, vai continuar existindo pensão, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Outro detalhe importante, fator previdenciário, não falamos mais dele, porque não tem necessidade dele existir, né, do fator previdenciário, famoso fator previdenciário, que era obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição e facultativo na aposentadoria por idade. Lembram disso, fator previdenciário? Não existe mais necessidade dele existir, porque agora é obrigatório idade e tempo de contribuição. Só que na Lei Complementar 142 ainda existe o fator previdenciário. Então, o que vocês podem anotar agora no caderno de vocês? Fofoca bomba, asterisco do poder. Se cair na prova, vocês vão arrasar. É que o fator previdenciário só continua no nosso ordenamento jurídico em duas situações. Na Lei Complementar 142, da pessoa com deficiência, e em uma regra de transição. Só. Fora isso, nós não usamos mais o fator previdenciário, tá? Falei coisa pra caramba aqui sobre a pessoa com deficiência, hein, gente? Vamos lá, letra B. Independentemente do grau de deficiência, tem direito à aposentadoria o segurado aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, comprovada a existência de deficiência durante igual período. Gabarito, letra B. Então, pessoal, na aposentadoria por idade do deficiente, não me interessa o grau de deficiência. A mulher tem que ter 55 anos, que é um tempo menos idade do que a regra geral. O homem tem que ter 60 anos. Ambos têm que ter 15 anos de contribuição, que seria, vamos dizer, a carência, né? Porque a carência, antes da reforma, não era 180 contribuições mensais, que daria 15 anos. Então, a regra da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, 55 anos mulher, 60 anos homem, 15 anos de contribuição e comprovar durante esse período a questão da deficiência, tá? Na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, nós vamos ter uma variação, tá? Do tempo de contribuição a depender do grau de deficiência. Na aposentadoria por idade do deficiente, não me interessa o grau de deficiência, interessa idade, tempo de contribuição e comprovar que a deficiência existiu durante esse período. Então, vamos continuar. Letra B é o nosso gabarito. Letra C. A aposentadoria ocorre com 30 anos de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada. Tá errado, a gente vai ver a regrinha. Letra D. Tem direito à aposentadoria o segurado com deficiência após 52 anos de idade e 20 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 10 anos. Não é verdade, né? Nós já vimos que a mulher tem que ter 55, o homem 60 e 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade. Letra E. No caso de segurado com deficiência grave, o direito à aposentadoria é garantido após 15 anos de contribuição. Errado, que nós vamos ver que vai ter uma variação homem e mulher, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição com deficiência grave. Então, gabarito foi letra B, de bola. Então, conforme Lei Complementar 142 de 2013, a pessoa está perguntando, professora, qual que é o decreto que eu tenho que ler? É o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social, que é o primeiro dispositivo legal que você vai ter que ler na sua vida. Você que está estudando direito previdenciário,
Começa a leitura pelo Decreto 3.048, tá ok? Então vamos lá. Gabarito letra B. B de bola. Conforme Lei Complementar 142 de 2013, artigo 3º, é assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Inciso 1º, aos 25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Então, anotem aí no caderno de vocês. Se o indivíduo tiver deficiência grave, tá? É 25 anos de contribuição para homem, 20 anos de contribuição para mulher. Se a deficiência for moderada, 29 anos de contribuição se homem, 24 anos se mulher. Se a deficiência for moderada. Aos 33 anos de contribuição se homem e 28 se mulher, no caso de segurado com deficiência leve, tá? Então, isso aqui vocês têm que memorizar, tá certo? Inciso 4º, 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Então, mais uma vez, temos a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, que vai variar de acordo com o grau de deficiência, e a aposentadoria por idade do deficiente, que não interessa o grau de deficiência. Lembrando que aqui vai continuar existindo o fator previdenciário. Mais uma questãozinha, Lei Complementar 142 de 2013, que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência, segurada do regime geral de previdência social. Número 1. Considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo ou médio prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Pessoal, em relação à pessoa com deficiência, para ser considerada uma pessoa com deficiência, é necessário que essa incapacidade, que essa limitação física, mental, sensorial, seja de longo prazo. E o que é considerado longo prazo? Mais de 2 anos. Então, essa incapacidade, essa limitação física, mental, sensorial tem que ser superior a 2 anos, tá? Então, essa primeira assertiva, ela está incorreta, porque a questão vem falando longo e médio prazo, sendo que só vai ser considerado pessoa com deficiência se a incapacidade for de longo prazo, o que vai ocorrer quando tiver uma duração superior a 2 anos, tá? Então, primeira assertiva, ela está incorreta. 2. Dentre outras providências, dispôs que a pessoa com deficiência, conforme seja o grau dessa deficiência, grave, moderada ou leve, necessitará de períodos distintos de contribuição e idade para fazer jus à aposentadoria, estabelecendo também distinções de período de contribuição para homens e mulheres. Então, dentre outras providências, depois que a pessoa com deficiência, conforme seja o grau dessa deficiência, grave, moderada ou leve, necessitará de períodos distintos de contribuição e idade para fazer jus à aposentadoria, estabelecendo também distinções de período de contribuição para homens e mulheres. Beleza. Então, 2 estaria correto, né? 3. Determinou também que, qualquer que seja o grau de deficiência, a pessoa portadora de deficiência terá assegurada sua aposentadoria aos 60 anos de idade, se homem, 55 anos de idade, se mulher, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. 3. Corretíssimo, né? Nós já falamos aqui da terceira que a CESP já cobrou. 3,
correto, tá ok? 4. Dentre outras providências, desconsiderou o fator idade quando dispôs que a pessoa com deficiência, conforme seja o grau de deficiência, grave, moderado ou leve, necessitará de períodos distintos de contribuição para fazer jus à aposentadoria, estabelecendo também distinções de contribuição de período de homens e mulheres. Pessoal, o que acontece? Por que a 2 estaria errada e a 4 vai estar certa? Olha só. Ai! Vou voltar aqui no slide. Olha só, uma questão muito embolada, né? A 2 fala, dentre outras providências, dispôs que a pessoa com deficiência, conforme seja o grau dessa deficiência, grave, moderado ou leve, necessitará de períodos distintos de contribuição e idade, para fazer jus à aposentadoria, estabelecendo também distinções de períodos de contribuição de homem e mulher. É o seguinte, gente. A 2 não vai estar correta e a 4 vai estar correta pelo seguinte. Na 2, nós temos aposentadoria diferenciada em virtude do tempo de contribuição. Mas nessa aposentadoria diferenciada por tempo de contribuição, não é necessário idade mínima. Vai depender o tempo de contribuição em relação a grau de deficiência, não vamos ter idade mínima. Então, a 2, quando fala, dentre outras providências, dispôs que a pessoa com deficiência, conforme seja o grau dessa deficiência, grave, moderado ou leve, necessitará de períodos distintos de contribuição e idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente só considera a contribuição. A gente não vai considerar a idade. Na aposentadoria por idade, que a gente só considera a idade, tá certo? Então, a 4, dentre outras providências, desconsiderou o fator idade quando dispôs que a pessoa com deficiência, conforme seja o grau de deficiência, grave, média ou moderada, necessitará de períodos distintos de contribuição para fazer jus à aposentadoria, estabelecendo também distinções entre períodos de contribuição para homens e mulheres. A 4 está correta, porque na aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Na aposentadoria por tempo de contribuição, só se considera grau de deficiência, não vai se considerar a idade. 5. Considerou o fator idade e o tempo de contribuição para todas as hipóteses de direito à aposentadoria para a pessoa portadora de deficiência física? Não. Considerou idade só na aposentadoria por idade e tempo de contribuição só na aposentadoria por tempo de contribuição, tá ok? Então, está correta, então, a 3 e a 4, né? Letra A, 3 e 4 está correta. Viu piano? Piano ensaio, exótico, né, esse nome? Viu piano ensaio? Perguntando aí, professora, e o fator previdenciário nessa aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição vai ser obrigatório? Não. O fator previdenciário aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência, ele vai ser sempre facultativo, somente quando for para beneficiar essa pessoa portadora de deficiência. Então, aqui na Lei Complementar 142, continua existindo o fator previdenciário, mas ele só vai ser utilizado se for para beneficiar, tá certo? Opa, peraí. A Lei Complementar 142, então, questãozinha de médico do trabalho, assegura a concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ao segurado com deficiência a partir de, letra A, 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Letra B, 30 anos de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso de deficiência moderada. Letra C, 35 anos de contribuição se homem e 25 anos de contribuição se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Letra D, 40 anos de tempo de contribuição se homem e 25 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Letra E, 50 anos de idade se homem e 45 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, comprovada a existência de deficiência durante igual período. A Rainbow falou, vai devagar, vai devagar. Calma, vou mais devagar então, porque eu sou acelerada, né, gente? Eu sou empolgada demais. Calma que eu vou mais devagar então. Então, olha só, gente. Qual questão estaria correta nesse caso aqui? Gabarito, letra A.
É o momento que você vai dar um print na tela. Letra A é o nosso gabarito. Deficiência leve, 33 homem, 28 mulher. Deficiência média, 29 homem, 24 mulher. Deficiência grave, 25 anos de contribuição homem, 20 mulher. E por idade, independentemente da gravidade, 15 anos de carência nessa qualidade, mais 60 anos de idade homem, 55 anos de idade mulher. Então, pessoal, dá um printzinho aí na tela, tá? Que isso aqui você vai ter que memorizar. O que acontece, pessoal? Você tá vendo aí que a CESP gosta dessa aposentadoria com deficiência e ela cobra realmente a memorização do candidato. Você tem que saber os critérios de aposentadoria por idade do deficiente e você tem que saber o critério de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Lembrando que o fator previdenciário vai ser facultativo. Lembrando que, para as pessoas ser considerada pessoa portadora de deficiência, essa incapacidade tem que ser superior a 2 anos, tá certo? Você tá gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você tá vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Vamos continuar. Terminamos a Lei Complementar 142, vamos para um novo tema agora. Qual foi a parte do edital que eu selecionei agora para a gente trabalhar? Seguridade Social, origem e evolução legislativa no Brasil, conceituação, organização e princípios constitucionais. Então, vamos fazer questãozinha aqui de história da Seguridade Social, dessa primeira parte aí de Seguridade Social. Então, vamos embora. Acerca de prestações previdenciárias, de princípios da Seguridade Social e de seu custeio, julgue o item que se segue. A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade por meio de contribuições para a Previdência Social atende ao princípio da diversidade na base de financiamento previdenciário. Então, a previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade por meio de contribuições para a Previdência Social atende o princípio da diversidade na base de financiamento? Sim. Questãozinha tranquilinha, né? Questãozinha fácil. O que seria a diversidade na base de financiamento? São várias formas de contribuição para a Previdência Social. São várias formas de contribuição. Tem a contribuição do bolso do segurado, tem a contribuição que vem do bolso da empresa, tem a contribuição sobre concursos de prognósticos, que são loterias. Tudo isso são contribuições que vão para a Seguridade Social. E a isso a gente dá o nome de diversidade na base de financiamento. Por quê? Faltou de um lado, a Seguridade está recebendo de outro. Então, quanto mais diversa a base de financiamento, menor o déficit atuarial da Seguridade Social. Então, questãozinha tranquilinha. Acerca do custeio da Seguridade Social, julgue o seguinte item. A regra de que nenhum benefício da Seguridade Social deve ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total não se aplica aos serviços da Seguridade Social. Pessoal,
essa questãozinha aqui é uma questão clássica da CESP. Então, a regra de que nenhum benefício da Seguridade Social deve ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total não se aplica aos serviços da Seguridade Social. É o seguinte, gente. O que eu estou falando aqui? Estou falando do princípio da pré-existência do custeio, também chamado de princípio da contrapartida. Antes da Seguridade Social criar, majorar, estender algum benefício previdenciário, tem que ter pré-existência do custeio, tá? Esse princípio da pré-existência do custeio, que em alguns momentos é chamado de regra da contrapartida, que é a mesma coisa, tá? Ele abarca a Seguridade Social como um todo. Tanto que é pegadinha clássica da CESP falando que esse princípio não abarca a assistência social, porque a assistência social não é contributiva. Errado. Esse princípio da pré-existência do custeio abarca a Seguridade Social como um todo. Tanto que, se um dia o legislador quiser criar um benefício assistencial, assim como tem o LOAS para o maior de 65 anos, o idoso maior de 65 anos e o deficiente miserável, imagina que ele queira criar o LOAS para mães solo miseráveis, para mulheres que acabaram de ter filho, nunca trabalharam e por isso não têm direito ao salário maternidade e são consideradas miseráveis. Nesse caso, é possível que seja criado esse benefício assistencial? Sim, desde que exista a pré-existência do custeio. A CESP ama perguntar se esse princípio da pré-existência do custeio, da contrapartida, não se aplica à assistência social. Nessa questão, ela vem perguntando, falando o seguinte, esse princípio ele não se aplica aos serviços da Seguridade Social. Errado. Esse princípio se aplica a benefícios e serviços. Se aplica à Seguridade Social como um todo. Gente, para fazer qualquer coisa tem que ter dinheiro. A gente não pode sair gastando na vida sem ter dinheiro. Isso é o princípio da pré-existência do custeio, tá bom? Então você, antes de comprar um sapato, você pensa na sua vida e lembra do princípio da pré-existência do custeio. Então a questão está errada. Não se aplica aos serviços da Seguridade Social? Errado, tá? Se aplica como um todo. Gabarito errado. Acerca do custeio da Seguridade Social, julgue o seguinte item. A Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante, entre outras fontes de custeio, as contribuições sociais do empregador, da empresa ou da entidade a ele equiparada que incidem sobre o lucro. Então, mais uma questão de financiamento da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante outras fontes de custeio. As contribuições sociais do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada, que incidem sobre o lucro. Gente, questão correta. Existe sim, além da contribuição que vem do bolso do empregado, além da contribuição que vem do bolso da empresa em relação ao trabalho do empregado, também incide contribuição sobre o lucro. Tá? Então, gabarito correto, é o artigo 195 da Constituição Federal. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais: empregador, empresa, entidade a ela equiparada na forma da lei e incidentes sobre a folha de salário de demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, receita ou faturamento e o lucro. Então, questão correta. 11. Em cada um do item subsequente é apresentada uma situação hipotética de uma assertiva a ser julgada a respeito da Seguridade Social na contagem recíproca do tempo de serviço e dos regimes próprios de previdência social.
Em decorrência da baixa arrecadação das contribuições previdenciárias e dos elevados valores pagos a título de benefícios a seus segurados, o regime previdenciário próprio de um município, é o pessoal que está interessado em regime próprio, o regime previdenciário próprio de um município do estado do Rio de Janeiro tem suportado um déficit previdenciário há alguns meses. Então, o município está capenga, tá? Em virtude das baixas contribuições previdenciárias dos servidores. Então, vamos lá. Nessa situação, a gestão financeira do referido regime previdenciário não poderá reduzir os valores dos benefícios concedidos a seus segurados, ainda que essa redução seja limitada ao tempo em que o regime permanecer deficitário. Gente, questão correta, é isso mesmo, Patrícia Carla. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso mesmo, Charliano, né? Vocês estão acertando. É isso. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Só que, gente, eu trouxe essa questão que aparentemente é fácil para te contar o quê? Uma fofoca, tá? Uma fofoca. Nesse caso aí, que o município tá capenga porque as contribuições não tá dando, né? Tá com déficit atuarial. Ele não pode reduzir o valor dos benefícios em virtude do princípio da irredutibilidade do valor do benefício previdenciário. Agora, pergunto a vocês, tem alguma alternativa para esse município? Esse município pode fazer alguma coisa nesse caso? Sim! A reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, trouxe uma alteração no artigo 149 da Constituição Federal, que eu tô te contando essa fofoca. Porque você fala, nossa, artigo 149 da Constituição? Que horas que eu estudar isso? Eu nem sabia que tinha que estudar esse artigo. Tem que estudar. O que acontece? Nós sabemos que no regime próprio de previdência social, pode incidir contribuições previdenciárias no valores de aposentadorias e pensões, o que não vai ocorrer jamais no regime geral de previdência social. Mas no regime próprio pode, né? Sabemos que pode. Quando o servidor público receber, a título de aposentadoria ou pensão, valor que supere o teto do regime geral de previdência social. Ocorre que isso, inclusive, é tema da nossa aula de segunda-feira. Ativa o sininho, comenta, cutuca, não sei o que, ativa o sininho, momento blogueira, entendeu? Ativa o sininho, porque segunda-feira vamos continuar regime próprio de previdência e isso vai ser tema da aula. Só que o artigo 149 da Constituição vem dizendo que em caso de déficit atuarial, poderá o regime próprio de previdência instituir temporariamente contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões dos servidores no valor que exceder um salário mínimo. Olha só, para o quê? Para aumentar a arrecadação. Porque, regra geral, só pode incidir contribuição previdenciária sobre aposentadoria e pensão do regime próprio de previdência quando esse servidor receber a título de aposentadoria ou seus dependentes a título de pensão, valores que superem o teto do regime geral de previdência, que é 7 mil e pouco, né? Só que o artigo 149 vem falando, olha, em caso de déficit atuarial, é possível instituir contribuições previdenciárias quando a aposentadoria ou pensão supere um salário mínimo, ou seja, para conseguir arrecadar de mais gente. Mas essa instituição dessa contribuição, em valores que superem a um salário mínimo, só vai ocorrer em caso de déficit atuarial e por motivo temporário, tá certo? Então, trouxe essa questão, tá? Que aparentemente é uma questão fácil, para te falar que existiria uma alternativa para esse município aí do Rio de Janeiro, que tá lá no artigo 149 da Constituição, fofoca bomba, que tem a ver com o regime próprio de previdência social e é importante para sua prova. Então, vamos ler esse dispositivo.
Então, a questão está correta, é o princípio da irredutibilidade dos benefícios que está lá no artigo 194. Mas qual seria a medida mais adequada? Artigo 149 da Constituição. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 146, 3, 151 e 3 e sem prejuízo do artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Artigo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para o equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Certo? Então, atenção ao artigo 149 da Constituição Federal. 12. Acerca da Seguridade Social e seus princípios, julgue o item a seguir. As autarquias e fundações públicas não participam do custeio do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos a ela titulados. Gente, está falando que autarquias e fundações, autarquia, pessoas jurídicas de direito público, fundações públicas, as públicas, pessoas jurídicas de direito público, e fundações podem ser de direito público ou de direito privado, mas aqui, fundações públicas de direito público, está falando que não vai participar do regime próprio dos seus servidores. Gente, se a autarquia possui uma personalidade jurídica e a ela vinculada a servidores públicos, é óbvio que ela vai participar sim da previdência desses servidores. Ela vai ter que recolher contribuições por ter servidores à sua disposição. Então, questão totalmente errada. Inclusive, nós temos uma medida que agora o INSS ele vai ser responsável também pelo regime próprio de autarquias federais e fundações públicas federais. Então, o INSS ele vai gerir o regime próprio dessas autarquias, dessas fundações públicas federais. Então, questão totalmente errada. Por quê? Os entes da administração pública, inclusive autarquias e fundações públicas, também participam do financiamento do regime próprio. Então, não vem só do bolso do servidor. Nesse caso, a administração pública ela atua como se fosse uma empresa. Ela vai ter que recolher, sim, as contribuições previdenciárias do bolso dela. Questão errada. Questão errada é o artigo 40 da Constituição, parágrafo 20. Assinale a opção que indica o princípio da Seguridade Social que justifica a adoção do sistema de repartição da filiação obrigatória à Previdência Social e a possibilidade a concessão de benefícios sem a imposição de carência, tá? Então, assinale a opção que indica o princípio da Seguridade Social que justifica a adoção do sistema de repartição. O que é o sistema de repartição, gente? Sistema de repartição é diferente do sistema de capitalização. O valor que nós recolhemos a título de contribuição previdenciária não fica guardadinho para a gente, ele vai ser repartido por todo o sistema, tá? Então, vai justificar também a filiação obrigatória, todo mundo que trabalha tem que contribuir. Vai justificar também a possibilidade de concessão de benefícios sem a imposição de carência. Que princípio é esse? Letra A. Equidade na forma de participação do custeio? Não. Equidade na forma de participação, quem é mais recolhe mais, quem é menos recolhe menos. Aí o Roberto Júnior tá falando, energia dessa professora é maravilhosa. Gente, para tudo, aquela fofoca. Muito obrigada. Muito obrigada. Ter energia
uma criança de recente um ano em casa, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito complicada. Meu marido fala que a melhor coisa que ele fez na vida foi ter casado com uma mulher com energia. Ele fala isso todos os dias. Nossa, obrigada, Senhor, casei com uma mulher com energia. Que é um trem difícil, né? Ainda sobrar tempo para trabalhar aqui no domingo de manhã, segunda-feira, Caixa Econômica Federal, à noite, aula, terça-feira, Caixa Econômica, à noite, aula, e neném. E nesse meio tempo vai o neném pra lá, o neném pra cá. E é assim, então vamos confiar. Obrigada, moço que falou da energia. Então vamos lá. Então, equidade na forma de participação do custeio, errado. Quem ganha mais recolhe mais, quem ganha menos recolhe menos. Letra B, universalidade na cobertura e do atendimento, que significa dizer abranger o maior número de pessoas possíveis e situações possíveis. Então, letra B não se refere ao caput da questão. Letra C, caráter democrático e descentralizado da administração. Seria a gestão da Seguridade Social, não tem a ver com caput. Letra D, princípio da solidariedade, gabarito letra D. E letra E, diversidade na base de financiamento significa maior número de financiamento. Então, letra D, o princípio da solidariedade. Gente, princípio da solidariedade, você vai lembrar do moço da empilhadeira, soterrado pelo passatempo recheado. Imagine uma situação mais grave. Imagine que esse passatempo recheado, que hoje é de uma beirada só, tem um passatempo recheado de uma beirada só, muito bom, por sinal. Imagine que esse moço soterrado pelos passatempos, ele não perdeu só as duas pernas, ele perdeu os dois braços também. Tá? Pronto, sangrou demais. Ele perdeu tudo. E ele vai ter que se aposentar por invalidez. Mas era o primeiro dia de trabalho dele. Coitadinho desse moço, era o primeiro dia de trabalho dele. Ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente? Sim, mas ele não recolheu nenhum centavo. Sim, princípio da solidariedade. Tá certo? Quem que vai pagar a aposentadoria dele? Nós, trabalhadores da atividade. Tá ok? Então, próxima questão. 14. Em relação à organização, à origem e ao custeio da Seguridade Social, julgue o item a seguir. A Seguridade Social, que visa garantir direitos à saúde, à previdência e assistência social, possui como fontes de financiamento exclusivamente as contribuições sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou por entidade a ela equiparada. Aqui o cuidado que a gente tem que ter com palavras chaves. Aqui vem falando, ó, a Seguridade Social, que visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, possui como fonte de financiamento exclusivamente, gente, exclusivamente. Não, exclusivamente as contribuições sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa e pela entidade, não. E as contribuições sobre concursos de imprognóstico? E as contribuições sobre o lucro da empresa? Então, questão está errada. Atenção a palavras-chave, tá, gente? Questãozinha errada. Vamos começar a questão de história da Seguridade Social. De cara com essa Lei Eloy Chaves aí, porque a Lei Eloy Chaves é o trem que mais cai de história. Gente, eu nem acho que vai cair de novo Lei Eloy Chaves em história da Seguridade Social, porque essa lei é batida, né? É uma lei que cai desde os primórdios da humanidade. Toda prova, gente, toda prova de INSS na parte de história, porque vai cair alguma questãozinha de história da Seguridade Social. Toda prova do INSS na parte de história ou cai Lei Eloy Chaves ou cai como foi criado o INPS, tá? Ou como foi criado o INSS. Porque, gente, quando eu trabalhava no Ministério do Trabalho, na época do seguro-desemprego, eu era moça do seguro-desemprego em Juiz de Fora, tá? Eu atendia a galera do seguro-desemprego. Vira e mexe, o povo ainda perguntava, moça, que é o INPS? Não, INSS. INPS não existe mais, hoje em dia é INSS, né? Mas aí, então, é importante sempre saber quando foi criado INPS, INSS e Lei Eloy Chaves, que é o basicão de história da Seguridade Social. Aqui, nesse momento, enquanto professora, o que eu tenho a obrigação de jogar na tua cara? Que aluno não passa só assistindo aula. Aluno tem que pegar, sentar a bunda e estudar sozinho. Tem que estudar,
a legislação seca e fazer muitas e muitas e muitas questões de prova, certo? Tá combinado isso? Não vai ficar só assistindo a aulinha. Ah, mas essa aula é muito legal. Muito obrigada, fico muito feliz. Mas não adianta só assistir a aula não, tá? Tem que sentar, ler as legislações direto do site do Planalto e fazer muitas questões de prova. Por que eu tô te falando isso? Por que eu tô sendo dura? Porque a vida é cruel. Por que eu tô sendo dura com você nesse momento? Porque eu sempre oriento o aluno fazer questões de direito previdenciário de 2019 e 2020 para frente. Por quê? Foi quando ocorreu a reforma da Previdência. Então, sempre oriento isso nas minhas aulas. Façam questões mais recentes para não correr o risco de fazer uma questão desatualizada anterior à reforma da Previdência. Então, no geral, façam questões do final de 2019 ou 2020 para frente, para não correr o risco de fazer questão desatualizada, tá? Então, você tem que fazer questão em casa sozinho? Tem. Eu tô fazendo um monte de questão com você? Que legal, muito bom para aprender. Mas você tem que treinar sozinho? Tem também. Mas por que eu tô te falando isso? Porque assim, nossa professora tá com raiva, ela tá brava. Por que eu tô te contando isso? Porque no que diz respeito, tá, a história da Seguridade Social, você pode selecionar todas as questões. Porque no máximo que mudou na história da Seguridade Social foi agora a nossa amiga reforma da Previdência, né? Que em 2019 tivemos essa reforma atual, tivemos várias reformas da Previdência ao longo da história. A mais atual foi agora, que entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, meu aniversário, conjunção astral. Né? Lembrem-se dessa conjunção astral muito importante. Nada é por acaso nessa vida. E veio no dia do meu aniversário, é verdade. Não é mentira, não é zoação, é verdade, tá? Enfim, então o que a gente tem de atual é a reforma da Previdência. Fora isso, vocês podem fazer todas as questões de história da Seguridade Social. Vá em algum site de questões, é óbvio que eu amo o que concurso do meu coração, mas você pode entrar em qualquer site de questões que você quiser e pode fazer todas questões da CESP de História da Seguridade Social. Combinado? Vocês podem fazer todas, beleza? Aí vocês vão ver que o que mais cai na CESP é Lei Eloy Chaves e a parte de NPS e INSS. Outro detalhe, o seu edital fala especificamente de História da Seguridade Social no Brasil. Você precisa saber da lei dos pobres, da criação, não sei o que, lá de 1900, sei lá quanto, que ocorreu na Inglaterra? Não tem necessidade. Seu edital fala especificamente de História da Seguridade Social no Brasil, tá? Foi uma pequena pausa só para te explicar como você vai estudar na sua casa, beleza? Agora a gente vai continuar. A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco da legislação previdenciária no Brasil. Sim, todo mundo sabe disso, gente. Lei Eloy Chaves foi um marco. Ela foi a primeira legislação previdenciária no Brasil? Não, ela foi a mais importante, tá? Então, essa primeira parte está correta, tá? Pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Gente, Lei Eloy Chaves criou o INPS? A Lei Eloy Chaves criou o INPS? Não, a Lei Eloy Chaves não criou o INPS, tá? A Lei Eloy Chaves, lá de 1923, essa parte está certa, ela foi instituída para os ferroviários da época. E naquela época, em relação aos ferroviários, ainda não existia intervenção estatal, tá? Era a empresa que organizava aposentadorias e pensões deles. Mas todo mundo achou bonito, todo mundo achou interessante e a galera começou a copiar, tá? Mas não foi a Lei Eloy Chaves que criou diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Tá? Questão erradíssima. Gabarito errado, 1923, decreto 4.682, conhecido como Lei Eloy Chaves, é considerado o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Esta lei previa que cada empresa de estradas de ferro no Brasil devia criar e custear parcialmente a sua própria CAP em favor de seus trabalhadores. 1966, criação do INPS.
Instituto Nacional de Previdência Social, órgão criado pelo Decreto 72, de 21 de novembro de 66, como resultado da fusão dos institutos de aposentadoria e pensões do setor privado, então existentes, e dos marítimos, IAPM, e dos comerciários, e dos bancários, e dos industriários, e dos empregados de transportes e cargas, e dos ferroviários e empregados em serviços públicos, e dos serviços integrados e comuns a todos esses institutos, entre os quais o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência e o Serviço de Alimentação da Previdência Social. Então, o que aconteceu, gente? A Lei Olay Chaves criou essa previdência para os ferroviários. A galera, todo mundo começou a imitar, porque todo mundo achou bonito, tá? Todo mundo achou legal, todo mundo achou interessante. Falou, opa, eu quero isso também. Aí veio um monte de IAPs, né? Veio aí o Instituto dos Marítimos, o Instituto dos Comerciantes, dos Bancários, todo mundo foi criando. Aí veio a administração pública, né, e criou o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, para unificar, para de todo mundo ficar igualzinho e bonitinho, beleza? 16. A respeito da política de previdência social, julgue o item a seguir. Na reforma da Previdência Social realizada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, manteve-se a idade mínima para a aposentadoria, instituiu-se o tempo de contribuição por tempo de serviço e estabeleceu-se o piso mínimo dos benefícios. Pessoal, você fala assim, gente, você vai falar na sala, gente, eu não lembro de nada da época do Fernando Henrique Cardoso. Eu não lembro. E eu não lembro de nada na minha apostila de direito previdenciário falando de Fernando Henrique. E eu não lembro de nenhum professor das milhares de aulas que eu assisti falando de Fernando Henrique. E agora o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Primeiro, lembra que eu falei com vocês? A gente chama a Emenda Constitucional 103 de 2019 de reforma da Previdência. Mas reforma, a gente teve um monte de reforma da Previdência. Tivemos a Emenda Constitucional número 20, tivemos a Emenda Constitucional número 41, Emenda Constitucional número 40. Foi muita reforma de Previdência que a gente teve por aí. A novinha, a jovial, né, com colágeno ainda, é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas a gente teve outras. Então, essa questão está falando da reforma da Previdência que teve na época do governo Fernando Henrique. Mas você que não está lembrando de nada da época do governo Fernando Henrique, vamos avaliar a questão para ver se a gente consegue fazer sem lembrar de nada? Olha só. Na reforma da Previdência Social, realizada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, manteve-se a idade mínima para aposentadoria, substituiu-se o tempo de serviço e substituiu-se tempo de contribuição por tempo de serviço e estabeleceu-se o piso mínimo dos benefícios. Então vamos lá, gente, você não está lembrando de nada, Só pergunto a vocês, hoje, o que nós temos é tempo de contribuição ou tempo de serviço? O que importa é o tempo que a pessoa trabalhou ou o tempo que ela contribuiu? É o tempo que ela contribuiu. A gente fala em tempo de contribuição e não em tempo de serviço. Então, você bate o olho, você ignora o resto. Você bate o olho na questão, na época do Fernando Henrique foi substituído o tempo de contribuição por tempo de serviço. Não, foi substituído o tempo de serviço por tempo de contribuição. Antigamente eu olhava a carteira de trabalho. Trabalhou de tanto e tão tempo, trabalhou assim, cessado, beleza. Hoje em dia o que importa são as contribuições. Então, daí você vê que a questão ela está errada. Sem saber maiores informações, você já consegue observar que a questão está errada. Quanto ao tempo de contribuição, pessoal, uma importante novidade da Emenda Constitucional 103 de 2019, que está expressa no seu edital, está escritinho no seu edital, ou seja, isso vai cair na sua prova muito importante, que agora, para ser contado como tempo de contribuição, para ser contado como tempo de carência, para ser contado como tudo nessa vida, as contribuições têm que incidir sobre, no mínimo, um salário mínimo.
Essa regra antes só valia para facultativo e contributivo individual. Empregado que recebesse menos de um salário mínimo e recolhesse com valor menor de um salário mínimo, antigamente contava normal. Agora não. Para ser contado como tempo de contribuição, como carência, como outras contagens qualquer, tem que incidir sobre no mínimo um salário mínimo. Beleza? Tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, independente de saber o que aconteceu, deixou de acontecer na época desse governo, você viu que a questão tá errada, tá? Eu falo, gente, na hora da prova, tem hora que vai bater um branco, tem hora que vai bater um desespero. Se você estudou muito, tá muito preparado, tem gente que fica nervosa. Eu, na minha primeira prova que eu fiz na minha vida, primeiro concurso que eu fiz e passei, graças a Deus. Depois eu ainda levei muito na cara, tá? Tomei muito pau em concurso, não consegui vários, mas o primeiro que eu fiz eu passei, gente. Iluminação divina. Agradeço todos os dias a Deus. Pronto, passei. Me deu piriri na hora da prova, gente. Me deu piriri. Porque tinha tido... A prova era em Belo Horizonte, eu estava em Juiz de Fora, eu fui para Belo Horizonte. Tinha tido um acidente no meio do caminho. Eu corri para chegar, cheguei esse dia, tava fechando o portão de prova. Eu, bocozinha, porque eu tinha 20 anos, eu era uma bocó, pura ingênua e bocó. Você conhece a expressão bocó aqui de Minas? Bobinha eu, não li o edital direito, era só caneta preta. Eu levei caneta azul, burra, porque tem que ler o edital inteiro. Chegando na hora da prova, não tinha nem caneta preta. A moça do lado me emprestou a caneta preta. Isso me deu um piriri violento, fiquei muito nervosa, gente. Mas eu digo, piriri é sorte, tá? Enfim, leia o edital de vocês. Qual que é a moral da história? Moral da história. Raciocinem na hora da prova, porque às vezes você tá muito preparado, você tá muito decorado, mas bate uma questão que você não tem certeza, porque você não viu em lugar nenhum. Reflita, raciocine, tenha calma, essa é uma moral da história. Outra moral da história, leia o edital inteiro. E outra moral da história, piriri é sorte, tá ok? Então vamos continuar. Então essa questão está errada, porque não substitui o tempo de contribuição por tempo de serviço, e sim tempo de serviço por tempo de contribuição. Então, gabarito errado, na verdade, substituiu-se o tempo de serviço pelo tempo de contribuição. Até o advento da Emenda Constitucional 20 de 98, a legislação previdenciária se referia a tempo de serviço. A banca inverteu, procurando confundir o candidato. Tá ok? Legislação previdenciária, conteúdos, fontes, autonomias, aplicação das normas previdenciárias, vigência, hierarquia, interpretação e integração. O que acontece, pessoal? Como a nossa aula já está encerrando, eu vou deixar esse tema para a nossa próxima aula, tá? Esse próximo tema ainda é um tema doutrinário, tá? É uma parte que você não vai encontrar na legislação, que fala de aplicação da legislação previdenciária, vigência no tempo, vai te perguntar se o direito previdenciário é um direito autônomo ou não, tá? Porque antigamente se confundia direito previdenciário com direito do trabalho. Hoje em dia são ramos totalmente distintos. Direito previdenciário faz parte do direito público e é um direito autônomo, possui regras próprias, legislação próprias, tá? Então, é isso que a gente tem que estudar. Em relação a esse outro tema, que eu vou deixar para nossa próxima aula de domingo, que é uma parte totalmente doutrinária, eu também aconselho a vocês entrar em sites de questões e selecionar todas as questões da CESP sobre esse tema, porque aqui também não me interessa a data, não me interessa a época. Você pode fazer uma questãozinha de 2006 que tá valendo, tá? Que é autonomia e aplicação da legislação previdenciária. É isso, um grande abraço e até a próxima. Eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia, e aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo, mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF, e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz o sacrifício sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo,
eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos e é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. E eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção. Qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Érico, direito administrativo, Natália Masson, em constitucional. Pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, não conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, porque a gente conseguiu cercar a banca, e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje no concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico eu nunca tinha tido na minha vida. Parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiquei 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que errei discordando, que o pessoal foram questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo. Então foi muito legal o professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número. Não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então praticamente pega na mão do aluno, né? Outra coisa que me ajudou, principalmente porque eu sou de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como você tá com questões inéditas, alguns professores colocam questões inéditas e as antigas também, mas no geral, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto, né? Não a mais nenhum. Eu utilizei, bastante materiais, principalmente constitucional e administrativo, né? A professora Natália Masson, ela é espetacular, né? Acho que é a melhor professora de constitucional que no mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso, o material dele. Eu gosto bastante também da computação, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue resolver, já entra para sua estatística ali.
Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, que foi no aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Eu já conhecia, né? De outros carnavais, né? Professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver que ela estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira, dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim, era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim, né. E depois, com a Turma das Feras, eu tive um contato maior, né, muito grande com o material técnico mesmo, e a qualidade, assim, era muito, muito grande, a estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né? Isso é legal para o aluno ter planejamento, né? Então, assim, foi um material muito curado, né? Tem uma curadoria muito grande, né? Acho que, primeiro de tudo, é a qualidade dos profissionais. Os professores são muito comprometidos com uma qualidade de ensino alta. Sinto que são pessoas que estão ali de coração, comprometidas com o ensino de alta qualidade. Então, acho que ter essa confiança, para mim, é fundamental. Então, acho que é o ponto número 1, assim, ter essa confiança que aquilo ali é um profissional comprometido com o trabalho que ele está fazendo, não está ali só para fazer uma aula. Bom, o material de direção, no geral, ele é muito completo, mano. E ele tem um nível de profundidade realmente adequado. Quase tudo ali estava presente, o que caiu na prova estava presente no material. Ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias da direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre quando eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. E também os simulados excepcionais, os simulados de direção são excepcionais, eles... Eu ficava até ansioso para fazer o simulado de direção do TCU, que eu sabia que são um grande ganho de conhecimento, uma ótima revisão. Então, no geral, direção, curso excelente, recomendo bastante. Eu reprovei no TCDF, né? Tirei antes possível corrigida. Eu já estava sentindo que era o momento de migrar total, né? E aí, quando saiu mesmo esse resultado, eu pensei, não, vou ali para direção, porque eu sentia que outros materiais, às vezes, eram um pouco sucintos, às vezes eram um pouco organizados mesmo, assim, direção, assim, limpo e seco mesmo, assim, tem o que importa, bem diagramado, bem direcionado, e como eu até mencionei, já os próprios resumos direcionados para mim são um diferencial absurdo. Inclusive, até aproveitando o momento de falar dos resumos direcionados, o meu estudo para as discursivas, né, na segunda fase, foi muito de treino, claro, de discursiva, né, de pegar temas, né, e treinar a munheca mesmo. Mas principalmente em termos de teoria foram os resumos direcionados, né? Eu saí abrindo todos os PDFs de direção, salvando como PDF só o resumo direcionado, fiz um compiladão de resumos para cada matéria. E, cara, tipo, foi o resumo direcionado, assim.